Hi students, teacher Ari aqui. Hoje o nosso tópico é pronomes e essa vai ser a aula que você vai sair sabendo tudo sobre os pronomes pessoais e como usá-los. Então, let's start com essa pergunta. What are pronouns? O que são pronomes? Eu trouxe um texto aqui para ilustrar para vocês a importância de usar pronomes, então tira esse tempinho para ler comigo e praticar a sua pronúncia. Vamos lá? Leah is Brazilian, but Leah lives in New York because Leah is married to an American. Leah is a nurse. Leah likes New York because New York is interesting. But Leah's husband, John, doesn't like New York. John wants to live in the countryside. Leah and John have two children. John takes the two children and the two children's dog out of the city in John's free time. But Leah doesn't go with John and the children because Leah doesn't have free time. Uma pergunta para vocês agora. What is odd about this text? O que é estranho sobre esse texto? Pode dar um pause, dar uma analisada e depois continuar comigo. Se você der uma olhada nesse texto, você vai perceber o tanto que a gente repete o nome da personagem principal. Então, eu falo Leah is Brazilian, Leah lives in New York, Leah is married, Leah is a nurse, Leah. Então, isso aqui é o objetivo de usar pronomes. We use pronouns when we don't use nouns. Então, nós usamos pronomes quando não usamos nomes, não usamos substantivos. A gente vai usar pronomes para substituir nomes aqui e nos referirmos a eles. Então, toda vez que eu estiver usando um pronome aqui, ele está se referindo a alguma coisa que foi mencionada anteriormente. Ok? Agora que a gente já sabe para que a gente usa pronomes, vamos entender como usar os pronomes pessoais. Nessa tabelinha aqui, se você olhar a primeira coluna, você vê que esses são os primeiros pronomes que a gente aprende quando a gente começa a estudar inglês, que é o I, you, he, she, it, we and they. E a gente pensa que esses são os pronomes pessoais, e somente esses, porque eles, estão falando sobre pessoas, estão se referindo a pessoas, realmente. Porém, eles não são os únicos pronomes pessoais, a gente não usa só eles quando vamos nos referir a pessoas mencionadas num texto, numa fala, em qualquer situação. A gente tem essas outras 3 categorias de pronomes pessoais aqui, e agora a gente vai aprender como usar cada um deles dependendo da situação, dependendo da estrutura da frase e como a gente está falando. Agora eu vou separar os pronomes impares para que fique mais fácil falar sobre eles. Vamos falar sobre esse segundo parzinho aqui, que são os possessives. A gente já sabe que a gente usa pronomes para se referir a coisas, certo? Então, todas as vezes que eu for me referir a coisas que são minhas posses, eu vou usar esses possessives aqui, que são pronomes de posse. Beleza, teacher, mas se são pronomes de posse, eu não precisaria de um só? Por que tem 2? Vou explicar para vocês. E por que esse primeiro aqui chama possessive adjectives? Se adjectives são adjetivos, mas esse aqui é um pronome, como assim, teacher? Vamos lá. Imagina que eu vou falar sobre essa caneta aqui. Vou falar sobre ela. Primeira coisa que eu vou falar sobre ela é que this is a black pen. Dei característica a essa caneta. A característica que eu dei sobre ela é que ela é preta. A única coisa que eu expliquei aqui. This is a black pen. Yeah? Agora, eu vou falar sobre minha posse, porque a caneta é minha. Então, vou falar this is my pen. Yes. Tá vendo aqui que entre essas duas frases, a única coisa que mudou aqui nas palavras foram black e mine. Primeiro, foi um adjetivo que eu dei aqui, dando característica à caneta, que ela era preta. Na segunda frase, a única característica que a gente sabe sobre ela é que ela é minha. Então, primeiro a caneta é preta, a característica dela é que ela é preta. Depois, a característica dela é que ela é minha. Então, na organização da frase, no jeito como a frase ficou montada, e até mesmo de significado, esse my meio que virou um adjetivo, porque ele está dando característica à minha caneta. Entende? Então, por isso que tem esse nome aqui, essa aparência de adjetivo no nome dos pronomes, apesar de serem pronomes, ok? Não são adjetivos, são pronomes. Mas beleza, teacher, eu entendi por que o nome é esse, mas que é um pronome de posse, mas por que tem 2? Ainda não entendi por que tem 2. Beleza, vamos lá.
Vamos falar aqui sobre a minha caneta, que ela é minha posse? Então, primeiro eu digo assim, ó, this is my pen. This is my pen. Essa é minha caneta. Depois eu digo assim, ó, this pen is mine. Essa caneta é minha. Então, primeiro eu usei o my, depois mine. A pronúncia é parecida, mas é um mine. Mine. Então, this is my pen, this pen is mine. Essa é minha caneta, essa caneta é minha. Tem diferença nessa informação entre falar que essa é minha caneta e essa caneta é minha? Não tem. É a mesma informação, só que eu organizei a frase de uma forma diferente. Basicamente, é só isso mesmo. Então, a forma como eu organizo a frase. Quando o pronome de posse ele vem antes do nome do substantivo, do nome da coisa, então, my pen. Então, my, depois o nome da coisa que é minha, né? Então, my pen, my glasses, my phone, minhas coisas aqui. O pronome, depois o nome da coisa, eu vou usar essa primeira categoria de pronome, que são os possessive adjectives. Tô colocando esse pronome no final da frase, no final da oração, e não vem o nome do substantivo depois dele, eu vou usar o segundo. Então, ó, the pen is mine. The pen is yours, é sua. The pen is his, é dele. It's hers, é dela. It's its, é disso, né? Alguma coisa que não seja humana. It's ours, é nossa. It's theirs, é deles ou delas. Então, é isso. Veio antes do noun, primeira categoria. Veio depois do noun no final da frase, segunda categoria. É só isso mesmo. E aí a gente vai, um vai ser o equivalente do outro ali. Vem antes aqui, vem depois aquele ali. Essa é a única diferença. Os dois são categorias para o nome de posse. Agora que a gente entendeu sobre esse segundo parzinho, vamos focar no primeiro parzinho aqui, que são os subject e object pronouns. Então, pelo nome deles, subject é o sujeito, então pronome de sujeito, sujeito da frase, e object é o objeto. E é isso mesmo que vocês entenderam. Um pronome é sujeito e um pronome é objeto. Mas qual que é a confusão que geralmente tem na hora de usar esses pronomes? É que a gente nem sempre entende o que é sujeito e o que é objeto. Então, antes de vocês quererem decorar, memorizar o que é os pronomes sujeito e pronome objeto, vamos entender o que é o sujeito e o objeto em uma frase no geral, mesmo sem ter pronome. Ó, vamos pensar que toda frase em inglês é uma informação sendo contada, e essa informação sendo contada é algo que está acontecendo. Esse algo que está acontecendo geralmente é uma ação, por isso que toda frase tem um verbo. Dificilmente uma frase não vai ter um verbo. Uma frase tem um verbo e esse verbo é essa ação acontecendo. Vamos pegar essa frase como exemplo aqui, que Mark drinks coffee, ok? Essa ação que está acontecendo aqui é o verbo drink. Da mesma forma que sempre tem que ter uma ação acontecendo, sempre tem que ter alguém fazendo essa ação. Essa pessoa que faz essa ação, no caso o Mark aqui, que quem que bebe? Não é o Mark? Então, Mark bebe, Mark performa a ação, Mark é o sujeito da frase. O sujeito da frase, ele performa a ação. Então, perform the action. Perform the action. É a pessoa ali fazendo a ação. Olhando nessa frase, a gente vê que a gente pode só dizer assim, ó, Mark drinks. E pronto. Mark bebe. Então, a frase sempre tem um sujeito, sempre tem um verbo, mas nem sempre ela tem um objeto. Mas aí, ó, o Mark bebe. O que ele bebe? Coffee. Coffee é o objeto. Então, o objeto vai ser o elemento da frase que está sofrendo a ação ou o assunto dessa frase. Então, estou falando sobre essa coisa, estou falando com essa coisa e essa coisa está sofrendo a ação, ela é o objeto. Beleza? Vou colocar aqui para vocês, vamos voltar aqui na tabelinha de pronome, vou colocar para vocês duas das frases
mais conhecidas da língua inglesa. Se você for super básico, você ainda vai conhecer essas duas frases. A primeira dela vai ser I love you. Todo mundo conhece essa frase. I love you. A segunda frase é help me. Help me. Yeah? Então, na primeira frase, quando eu falo assim, I love you, eu estou dizendo que eu amo você. Quem ama sou eu, não é? Não é eu que amo você? Então, I é o sujeito aqui, ele é o pronome, está na categoria subject pronouns. Eu amo quem? Quem que é o objeto do meu desejo? É você. Então, I love you. You é object pronoun. E se eu disser que eu não amo você, que eu amo ele? I love him. Não vou usar he, vou usar him, porque ele é o objeto. Ah, eu amo aquela moça, amo ela. I love her. Eu amo essa caneta, porque ela é minha caneta preferida. Então, I love it. I love it. Tudo que eu amar aqui, que é o objeto do meu amor, vai ser o object pronoun. E eu sou a pessoa que ama, então eu sou o subject pronoun. Beleza? Agora, olha essa frase aqui, help me. Às vezes a gente acaba usando essa frase e nem se dá conta da troca de pronomes aqui. Porque quando eu digo help me, eu não estou dizendo help I. Ninguém fala help I. A gente fala help me. Por quê? Eu estou pedindo a sua ajuda. Quem vai me ajudar é você. Você que é o sujeito, não eu. Porque você está performando essa ação, que é de dar ajuda. E você vai ajudar a quem? A mim, que sou a pessoa ali que vai receber ajuda, que vai sofrer essa ação. Então, eu sempre vou dizer help me. E esse me é o objeto. Yes? Basicamente é isso, gente. Subject, quem sofre a ação. Object, subject, quem faz a ação, desculpa. E object, quem sofre a ação. Você vai falar assim, teacher, eu até que entendi, assim, mais ou menos o que é subject, o que é object, mas não sei se ficou tão claro para mim, não sei se eu vou dar conta de usar nas frases, no dia a dia, não. Pense, então, numa forma bem mais básica, que é a organização da frase. Na organização da frase, a gente sempre vai ter... Deixa eu apagar aqui para ilustrar para vocês. Na organização da frase, o sujeito sempre vai vir antes do verbo. E o objeto sempre vai vir depois do verbo. Porque eu não digo é a coisa que faz aquilo. Então, Mark drinks. I love. Não é? Então, o sujeito vai vir antes do verbo, o objeto vai vir depois do verbo. Então, se tudo não der certo, se você na hora não lembrar exatamente como é que funciona esse negócio de ser sujeito, de ser objeto, lembra que o verbo está aqui, o sujeito vem antes, o objeto vem depois, tá? Vamos praticar um pouquinho aqui, entender na prática. Ó, tell me the subject and object dessas frases aqui. You are learning English. I am teaching you. We are speaking English. Quem é o sujeito, quem é o objeto nessas frases? Pausa o vídeo para poder fazer depois da play para correção. You are learning English. Quem está aprendendo? É você. Então, you, subject. Você está fazendo essa ação de aprender. E você está aprendendo o quê? Qual que é o seu objeto de estudo? English. Então, English, object. I am teaching you. Eu estou ensinando você. A pessoa performando a ação de ensinar aqui sou eu. Então, eu sou o subject, sou o sujeito. Você aqui é o objeto. Então, you, object. Que você está recebendo esse conhecimento. We are speaking English. Nós estamos falando inglês. Quem está falando? Nós somos o sujeito. Subject. Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando inglês. Então, inglês. English is the object. Aí vamos para a organização da frase que eu falei, que é sujeito, verbo, objeto. Ó, se a gente for separar aqui, se a gente só identificar a ação, que é o verbo, learn, learning, teach, teaching, speak, speaking.
O sujeito vindo antes do verbo, sujeito, 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 vindo antes do verbo, ou o objeto aqui depois do verbo. Object, object, object. That's it. Agora nós vamos para a última e mais importante parte dessa aula. Você vai falar, teacher, acho que eu entendi como é que funcionam esses pronomes, mas será que eu consigo usar eles na prática? Todos eles misturados? Como que eu vou saber qual usar? Vamos fazer isso agora. Vamos pegar aquele texto lá do início que estava bem repetitivo, bem ruinzinho, e vamos melhorar esse texto porque ele pode ser melhor. A atividade é replace the underlined words with a pronoun. Então, a gente vai substituir as palavras que estão sublinhadas aqui no texto, todas elas, por um pronome. Que pronome que vai ser? Vai ser aqui, ó. Todos esses que a gente aprendeu. Vou ser legal com vocês e vou dizer que o possessive aqui, que é a última coluna, ele não vai estar presente só mesmo pela organização da frase. Então, a gente vai usar subject pronouns, object pronouns e possessive adjectives. Vamos lá. Dá pausa aqui no vídeo nesse momento para você poder fazer sozinho e depois dá play de novo para corrigir comigo. Aqui a gente vai iniciar o texto mencionando a personagem para a gente entender nos próximos pronomes de quem que a gente está se referindo. Então, Lia is Brazilian, ok. Na segunda frase, eu já não preciso dizer Lia de novo. Eu posso colocar o she, porque eu entendo que eu estou me referindo a Lia ainda. She lives in New York, ele é o sujeito dessa frase, então she. She lives in New York because she, de novo, she's married to an American. Lia is a nurse. Deixei esse Lia aqui só pra gente ter certeza, ficar bem claro que eu continuo falando da personagem. Então, pode mudar aqui? Pode, mas não precisa, não vai ficar tão repetitivo assim. Então, Lia is a nurse. She, de novo, ela é o sujeito da frase. She likes New York because it is interesting. Então, acabei de mencionar Nova York, não preciso mencionar de novo. Vou usar um pronome aqui para substituir. Usei o pronome it, porque Nova York não é uma pessoa. Então, it's interesting, ele é o sujeito aqui. Nova York é interessante. Continuando. But Lia's husband. Lia's husband, eu estou dizendo aqui que o marido da Lia, introduzir essa pessoa aqui, o marido da Lia é uma posse dela, o marido é dela. Então, eu vou usar o pronome de posse aqui. Her husband. Não vou usar o hers, que é o último aqui. Vou usar o her, porque eu usei ele antes do nome do marido. Lembra da organização da frase? Então, her husband, John. E introduzir o nome do personagem, eu entendi que o John é o marido. Her husband, John, doesn't like New York, doesn't like it. De novo, eu posso dizer o it, que você vai entender que eu estou me referindo a Nova York. Então, ela gosta de Nova York, ele não gosta, usei os pronomes para substituir. Próxima frase. John wants to live in the countryside. He, ele é o sujeito, e aí quando eu uso he, eu sei que eu estou me referindo ao John, que é o marido, foi o último nome de homem a ser mencionado, olha o nome dele aqui, e é o único personagem masculino. Então, he wants to live in the countryside, a gente está se referindo ao John, e fica claro que eu estou falando dele. É sempre importante, tá, gente? Quando a gente usa pronomes, sempre tem que ficar claro, esse pronome está se referindo ao quê? Então, estou me referindo ao John. Agora a gente vai para o segundo parágrafo, e aqui de novo, só para ficar claro que eu continuo falando dos mesmos personagens, a primeira frase a gente não vai usar pronome não, vai falar o nome deles de novo. Então, Leah and John have two children. Então, Leah de novo, John de novo, e agora eu falei que eles têm dois filhos, duas crianças, introduzi esses dois personagens aqui de novo. John takes the children. Então, John, he, de novo, ele é o sujeito. Então, ele leva as crianças, ele é a pessoa levando, então vou usar o he aqui. As crianças, elas estão sendo levadas, então elas são objeto. E as crianças é pronome, né? É pronome de plural, que são elas, duas crianças, eu vou usar o them, que é o object pronoun para a terceira pessoa do plural. Então, he takes them and the two children's dog. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente tem a tendência a querer usar them de novo.
que realmente realmente é o objeto, só que a gente aqui não está falando das crianças, a gente está falando do cachorro das crianças. Então, vou usar o pronome de objeto aqui, mas para possessive. Então, o cachorro deles, their dog. Vou colocar uma setinha aqui, tá, gente? Então, he takes them in their dog out of the city in his free time. Porque o tempo livre dele, no tempo livre dele, é uma posse dele, porque esse tempo é dele. Então, his free time, vou usar o pronome de posse. Continuando. But Leah doesn't go with John and the children. Aí aqui eu coloquei o John and the children. Eu poderia falar she doesn't go. Ó, ela é o sujeito, né? Então, ela não vai com. Aí eu posso usar o pronome de objeto para ele. Então, ela não vai com ele. She doesn't go with him. E com as crianças, with them. Mas eu posso colocar todos eles num pronome só. Então, she doesn't go with them. Ela não vai com eles. Eles quem? Eles todos da família dela. Então, she doesn't go with them. Coloquei eles todos aqui juntos. Because ela é o sujeito. She doesn't have free time. That's it. Perfect. Se você conseguiu colocar pelo menos a maioria dos pronomes aqui no lugar certo, parabéns. Mas fique também tranquilo, porque é uma coisa de prática, tá bom? Usar os pronomes certos. Lembrando que por mais que eles sejam diferentes categorias, eles meio que eles são equivalentes aqui. Então aqui, ó, pensa na primeira pessoa, eu. Quando eu falo somente falando de mim, uma coisa que eu faço, eu sou o sujeito da frase, eu vou usar o I. I am Ariane. I am a teacher. I am from Brazil. Eu sou o objeto da frase help me or talk to me. Então, eu vou usar aqui na mesma linha, o equivalente a I vai ser me. Se eu estou falando de alguma coisa que é minha, uma posse minha, tenho que na mesma linha, na mesma equivalência, então tem o I, que é o equivalente a me, que é o equivalente a my. My name, my hair, my top, é meu. E aí, de acordo com aquela organização que a gente já falou, se for a última palavrinha na frase, eu vou usar o mine, que um é equivalente ao outro. Então, estou falando da primeira pessoa no singular, esses quatro aqui, eles meio que são o mesmo pronome, mas aí dependendo de como que é, se é o sujeito, se é o objeto, se é possessivo, eu vou usar o equivalente a ele. Fez sentido? Thank you for your participation. Obrigada por assistir essa aula. Espero que tenha ajudado. Eu vou deixar um link aqui para vocês poderem se testar. Uma atividade que vai envolver todos os pronomes. Mas se você estiver fazendo essa aula porque você está fazendo um curso comigo ou está fazendo o planner de estudo, só segue, volta lá para o planner e segue as atividades que estão descritas lá, ok? Fica de olho no canal para mais dicas e aulas e vamos juntos rumo à fluência.